Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de Unity 2D aqui no canal Desenvolvendo Jogos. E no vídeo de hoje nós aprenderemos como criar um sistema que nos permitirá abrir um baú depois de coletarmos uma chave. Lembrando que todos os assets e scripts utilizados nessa aula estarão disponíveis aí na descrição e no comentário fixado. Então, bora lá! Certo, galera, como vocês podem ver, já criei aqui uma cena com um personagem que possui um Collider 2D e um Rigid Body 2D, um cenário para deixar tudo mais bonitinho, um baú onde está escondido o nosso tesouro e também uma chave que servirá para abrir este baú. E a primeira coisa que nós temos de fazer para criar o nosso sistema de abrir o baú é, de algum jeito, identificar se o nosso personagem encostou no baú e na chave, já que, como vocês podem ver, no momento, por mais que o nosso personagem de fato encoste no baú e na chave, nada acontece. E nós identificaremos essas colisões através de Colliders 2D. E para adicionarmos um Collider a um Game Object na Unity, basta selecionar este Game Object na aba Hierarquia e depois na aba Inspector, clicar em Edge Component. E nessa barra de pesquisa digitar Collider com 2 L's. E como vocês podem ver, temos diversos tipos de Collider aqui, tanto para objetos 3D quanto para objetos 2D. E no caso, como o sprite do nosso baú é um sprite mais quadrado, estarei adicionando um Box Collider 2D a ele. E pronto, agora a Unity já tem como colidir o nosso personagem com o nosso baú. Porém, como nós queremos apenas identificar a colisão dos dois objetos e não de fato parar o nosso personagem quando ele encostar no nosso baú, transformaremos este nosso Collider em um Trigger. E desse jeito, a Unity continuará assim identificando a colisão entre o personagem e o baú, apenas não a realiza... Deste jeito, a Unity continuará assim identificando a colisão entre o personagem e o baú, o que acaba sendo muito útil, como no nosso caso, onde queremos apenas chegar no baú ou coletar uma moeda. E para transformarmos este Collider em um Trigger, basta marcarmos essa opção chamada isTrigger. Feito isso, faremos agora o mesmo com a nossa chave. Iremos selecioná-la na aba Hierarquia, depois na aba Inspector, clicaremos em Edge Component e adicionaremos também um Box Collider 2D nela. E novamente, marcaremos a caixinha isTrigger para transformá-la em um Trigger. Com tudo isso configurado, o que faremos agora é criar um script que servirá para gerenciar todas as informações da nossa fase. Ou seja, através desse script, nós poderíamos verificar quantas moedas o nosso jogador tem, em qual fase que ele está e se ele possui ou não a chave, que é exatamente o que queremos fazer no momento. Sabendo disso, clicaremos com o botão direito na aba Project, iremos em Create e depois em C# Script. E como esse script servirá como gerenciador da nossa fase, colocaremos o nome de Game Manager, sem espaço. E depois apertaremos Enter para confirmar. Com este script criado, clicaremos 2 vezes em cima dele para abri-lo. Com ele aberto, o que faremos agora é criar uma variável para verificar se o nosso jogador possui ou não a chave necessária para abrir o baú. E fazer isso é extremamente simples. Sabendo disso, viremos aqui no topo do script e acima do método start digitaremos public, para que possamos visualizá-la através da aba Inspector na Unity, e em seu tipo, como essa variável será uma variável de verificação, colocaremos bool, com 2 Os. Em seu nome, para deixar tudo muito bem claro, colocaremos possui chave. E no final, ponto e vírgula. E pronto, agora já temos um jeito de verificar se o nosso jogador possui ou não uma chave. Mas para garantir que o nosso jogador não iniciará o jogo já estando com a nossa chave, viremos no método start e digitaremos o nome da nossa variável possui chave, símbolo de igual e a palavra false e ponto e vírgula.
Assim, nós teremos certeza que sempre que iniciarmos o nosso jogo, o nosso jogador não estará com a chave do baú. Sabendo disso, salvaremos esse script apertando Ctrl S, voltaremos para Unity e apertaremos Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora que já criamos o nosso script Game Manager para verificar se o nosso jogador possui a chave, precisamos adicionar o script Game Manager na nossa cena. Caso contrário, o nosso sistema não funcionará. E para fazer isso, basta vir na aba Hierarquia, clicar com o botão direito e escolher a opção Create Empty. Depois, em seu nome colocaremos Game Manager, igual ao script, e apertaremos Enter para confirmar. Por fim, arrastaremos o nosso script Game Manager da aba Project para o nosso Game Object Game Manager, através da aba Inspector. E se você quiser, também pode resetar a posição do nosso Game Object na cena, clicando com o botão direito em cima da opção Transform e indo na opção Reset. E como vocês podem ver, já temos como ver a nossa variável possui chave na aba Inspector. Então, tudo o que precisamos fazer agora é de algum jeito dizer para a Unity que essa variável é verdadeira quando o nosso personagem encostar na chave. E vocês verão que fazer isso é extremamente simples. Sabendo disso, criaremos mais um script, vindo em Create e depois em C#. E como estaremos utilizando esse script na nossa chave, em seu nome colocaremos chave. Por fim, clicaremos 2 vezes em cima dele para abri-lo. Com ele aberto, precisamos de algum jeito identificar se o nosso jogador colidiu com a nossa chave. E como vocês se lembram, no início dessa aula, nós adicionamos um trigger à nossa chave, para que assim pudéssemos identificar esta colisão. Então, tudo o que temos de fazer é dizer para a Unity identificar se algo colidiu com seu trigger. E para fazer isso, viremos abaixo do método update e digitaremos onTriggerEnter 2D e apertaremos Enter no teclado para confirmar o nosso método. E é dentro desse método que nós diremos para a Unity o que ela tem de fazer quando algo colidir com a nossa chave. Sabendo disso, a primeira coisa que faremos é verificar se o que colidiu com a gente foi o nosso personagem. Caso contrário, se tivermos um inimigo andando na nossa fase, ele pode acabar colidindo com a nossa chave e bugando o sistema inteiro. E para verificarmos isso, basta criarmos uma condição if digitando other.gameObject. E como vocês podem ver, este other é uma referência à variável other que foi criada com este método. Ou seja, sempre que chamamos a variável other no método onTriggerEnter2D, estamos dizendo para a Unity verificar algo no GameObject que colidiu com a gente. Sabendo disso, depois de other.gameObject, digitaremos .compareTag. Abre e fecha parênteses e dentro abre e fecha aspas. E dentro dessas aspas digitaremos player com P maiúsculo, que é justamente a tag que já adicionaremos no nosso jogador. E o que essa condição if faz é verificar se o GameObject que colidiu com a gente possui a tag player. E se possuir, ela rodará o código que estiver dentro dessas 2 chaves. Sabendo disso, dentro dessas 2 chaves diremos para a Unity acessar o nosso script Game Manager e dizer para ele que agora a variável possui chave é verdadeira, já que esse script será ativado quando o nosso personagem pegar a chave. E para fazer isso, dentro dessas 2 chaves digitaremos findObject of type, símbolo de menor que, Game Manager, que é o nome do nosso script, símbolo de maior que, abre e fecha parênteses. Depois colocaremos ponto e o nome da nossa variável possui chave. Logo em seguida colocaremos um símbolo de igual e a palavra true, que significa verdadeiro.
Por fim, colocaremos ponto e vírgula para finalizar o nosso comando. E pronto, agora já temos um jeito de dizer para a Unity que o nosso personagem possui a chave quando ele colidir com ela. Eu sei que todo esse lance de onTriggerEnter 2D e verificar tags pode parecer um pouquinho complicado e confuso agora, mas para ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês entenderão. Sabendo disso, salvaremos nosso script apertando Ctrl S. Voltaremos para Unity e agora criaremos um script para o nosso baú, para que desse jeito a Unity tenha como verificar quando encostamos no nosso baú e se o nosso jogador possui a chave. E para fazer isso, clicaremos com o botão direito na aba Project, iremos em Create e C# Script. Em seu nome colocaremos baú, sem acento. E agora, com o nosso script aberto, faremos a mesma coisa que fizemos no nosso script da chave. Ou seja, criaremos um método para verificar se o nosso jogador colidiu com o nosso baú. E como vocês se lembram no início dessa aula, também adicionamos um trigger ao nosso baú. Sabendo disso, abaixo do nosso método update, digitaremos onTriggerEnter 2D e apertaremos Enter para confirmar. E aqui faremos a mesma coisa que fizemos no nosso script da chave, ou seja, verificaremos se o que colidiu com a gente foi o nosso jogador. E para fazer isso, temos de criar uma condição if e digitar other.gameObject. Compare tag para verificar a sua tag e dentro das aspas e dos parênteses colocaremos player com P maiúsculo. E lembrando que o que essa condição if faz é verificar se o que colidiu com o nosso baú possui a tag player, que é a tag que adicionaremos ao nosso jogador. E dentro dessa condição if nós criaremos uma outra condição if para verificar se o nosso jogador possui a chave. Caso contrário, todo o sistema que criamos até agora não serviria de nada. E como vocês se lembram, nós dizemos para a Unity se o nosso jogador possui ou não a nossa chave através do script Game Manager. Então, o que faremos é acessar este script e verificar o valor da variável possui chave. Sabendo disso, dentro desses parênteses digitaremos find object of type símbolo de menor que Game Manager, que é o nome do nosso script, símbolo de maior que, abre e fecha parênteses. Por fim, colocaremos ponto, o nome da nossa variável possui chave, e agora, como queremos verificar o valor da nossa variável e não passar um valor a ela, colocaremos dois símbolos de igual, já que na programação, quando colocamos um símbolo de igual, estamos passando o valor a uma variável. E quando colocamos dois símbolos de igual, estamos verificando o valor desta variável. E no caso, como queremos verificar se o valor da variável possui chave é verdadeiro, colocaremos dois símbolos de igual e a palavra true. E o que essa condição if faz é verificar se o nosso jogador possui a chave. E se ele possuir, a Unity rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves. Sabendo disso, dentro dessas duas chaves, diremos para a Unity nos dizer, através da aba Console, que o baú foi aberto. E para fazermos isso, dentro delas digitaremos debug.log. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas. E dentro dessas aspas colocaremos o baú foi aberto. E no final, ponto e vírgula. Lembrando que só estamos colocando essa frase para testar o nosso sistema, já que no seu jogo, dentro dessas duas chaves, você colocará as informações que você precisar para abrir o seu baú e coletar o seu tesouro. E agora, antes de finalizarmos o nosso sistema, diremos para a Unity o que ela deve fazer caso o nosso personagem encoste no baú e não possua a chave. E para fazer isso, logo abaixo da condição if, criaremos uma condição else. E para quem não sabe, a condição else serve para verificar
exatamente o contrário da nossa condição if. Ou seja, se a nossa condição if verifica se a variável possui chave é verdadeira, nossa condição else verificará se a variável possui chave é falsa. E se ela for falsa, diremos para a Unity nos dizer que precisamos de uma chave. Sabendo disso, dentro dessas duas chaves digitaremos debug.log. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas. E dentro dessas aspas colocaremos você precisa de uma chave. E no final, ponto e vírgula. E pronto, agora já temos toda a parte da programação do nosso sistema concluída. Sabendo disso, salvaremos o nosso script apertando Ctrl S. Voltaremos para Unity e apertaremos Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, para que o nosso sistema funcione corretamente, adicionaremos os nossos scripts baú e chave aos nossos GameObjects. E para fazermos isso, selecionaremos nosso baú na aba Hierarquia e arrastaremos o script baú até a aba Inspector. Depois faremos o mesmo com o nosso GameObject da chave, selecionando e arrastando o script chave até a aba Inspector. Feito isso, agora sempre que o nosso jogador encostar na nossa chave, ela acessará o script chave e dirá para a Unity que nós possuímos a chave para abrir o baú. E sempre que o nosso personagem encostar no baú, ele acessará o script baú e verificará se o nosso personagem possui ou não a chave. E a última coisa que nós temos de fazer para que o nosso sistema fique 100% pronto é adicionar a tag player ao nosso jogador, que é justamente a tag que nós dissemos para a nossa chave e o nosso baú verificarem. E para fazermos isso, selecionaremos o nosso GameObject do player e na aba Inspector, na opção Tag, clicaremos em Untagged e adicionaremos a tag Player, que é uma tag padrão que já vem configurada na Unity. Feito isso, vamos agora testar o nosso sistema. E para fazermos isso, selecionaremos a aba Console para ficar de olho nas mensagens que a Unity nos escreverá. Feito isso, clicaremos aqui em cima no Play e começaremos a testar o nosso jogo. E agora, se encostarmos no nosso baú sem estarmos com a nossa chave, a Unity nos dirá que precisamos de uma chave. Então, o que faremos é voltar um pouquinho aqui no mapa, coletar a nossa chave e agora voltaremos no nosso baú. E como vocês podem ver, como já coletamos a nossa chave, a Unity nos disse que o baú foi aberto. O que significa que o nosso sistema está funcionando certinho. Porém, como vocês podem ver, nossa chave continua aparecendo, o que é meio estranho, já que o nosso personagem acabou de coletá-la. Mas podem ficar tranquilos que resolver esse problema é extremamente simples e podemos fazer isso com apenas uma única linha de código. E para fazermos isso, voltaremos ao nosso script da chave. E no método onTriggerEnter2D, logo depois de dizermos para a Unity que o valor da variável possui chave é verdadeira, digitaremos destroy, abre parênteses, this.gameObject, fecha parênteses e ponto e vírgula. E o que essa linha de código faz é justamente destruir o nosso GameObject. Mas reparem que nós colocamos para o nosso GameObject ser destruído somente depois que ele passasse o valor de verdadeiro para a variável possui chave. Caso contrário, o nosso GameObject seria destruído antes de dizer para a Unity que nós pegamos essa chave. Sabendo disso, salvaremos nosso script apertando Ctrl S. Voltaremos para a Unity e apertaremos Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, se clicarmos aqui no Play, veremos que quando o nosso personagem pega a nossa chave, ela se destrói numa boa. E quando chegamos perto do nosso baú, a Unity nos diz o baú foi aberto, já que agora o nosso personagem possui sua chave. Tendo feito tudo isso, não podemos esquecer de salvar o nosso projeto, vindo em File e depois clicando em Save, ou apertando o Ctrl S. E bem galera, esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado dele.
E se você curte desenvolvimento de jogos e está a fim de aprofundar um pouco seus conhecimentos na Unity, recomendo dar uma olhada nestes meus cursos que estão disponíveis na Udemy. O link deles estarão aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui e até a próxima. Fui!